Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Hilux SRX Plus 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. A versão topo de linha, acima da SRX, chegou com algumas mudanças, com um visual mais robusto, mais agressivo, com bitolas maiores, sistema de suspensão que teve alterações, freio a disco agora na roda traseira, sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária, câmera 360 graus, no interior ar-condicionado digital, 2 zonas, uma multimídia que é novidade com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio de 9 polegadas e um sistema de som JBL de muita qualidade e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse novo modelo SRX Plus, partindo aqui da sua frente, dos faróis que saem da lateral, vindo até a frente, todo o sistema de iluminação em LED, aqui luz de condução diurna, que esse filete aqui à frente, canhão de foco projetor com acendimento automático, farol alto e baixo, indicador de seta aqui na lateral, a inscrição Hilux, todo o detalhe aqui em black piano no interior, essa parte cromada que realça também, e aqui você tem esses detalhes aqui, ó, essas saliências que ficam bem marcantes aqui na parte do modelo. Mais abaixo, os detalhes com os vincos bem pronunciados na parte do para-choque, onde temos aqui essa peça com detalhe em black piano, onde fica localizado o farol de neblina em LED. Sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Mais abaixo aqui a abertura da grade inferior, em preto fosco, com os detalhes aqui com as aberturas na horizontal. Já a sua grade superior, todo esse acabamento aqui cromado, que realmente realça, traz muito detalhe aqui para o frente do modelo. As aberturas de ar aqui na horizontal também, com toda a moldura em black piano. Mais abaixo aqui, câmera 360 graus, que depois eu mostro lá no interior como é o funcionamento. O logo translúcido da Toyota, onde nós temos os sensores com o radar do sistema Toyota Safety Sense. Mais acima, uma câmera que monitora todo o trajeto. Ele identifica pedestres, veículos e também ciclistas com ACC, pré-colisão, frenagem semi-autônoma, mudança de faixa involuntária, e depois eu mostro como é o funcionamento no interior para vocês. O vinco que sai lá de cima do capô, vindo até a frente aqui na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor da Hilux. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, 27 cavalos a mais do que os modelos ali fabricados entre 2020 e 2021. Ela é um 4 cilindros em linha, duplo comando de válvulas com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com o bloco em alumínio. Ela teve outra atualização que foi o turbo intercooler maior, posicionado aqui à frente, trazendo um torque de 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Outra atualização foi o filtro DPF que fizeram aqui no modelo. Ele funciona de forma automática ou por um botão que você aciona no painel para poder filtrar as partículas nocivas do diesel sem a necessidade do uso do Arla 32. Auxiliado pelo câmbio automático sequencial de 6 velocidades aqui no modelo. Vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô, manta acústica. Também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da Hilux, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe aí nos comentários o que você achou desse novo modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, a sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são diamantadas, aqui somente na parte das bordas, como vocês podem perceber. O vinco bem aparente com a pintura em preto brilhante, portas multifurtos que já acompanham o modelo de série, perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da Hilux, que mede 5,32 m de comprimento.
E por conta das mudanças da bitola e também no sistema de suspensão, o vão livre de solo dela anteriormente era 28,6, agora passou a ser 30,6. E também o ângulo de ataque aumentou 1 grau, passando a ser agora 30 graus no ângulo de ataque. Aqui na caixaria de roda vocês percebam o alargador, por conta do aumento da bitola, 14 centímetros aqui na parte dianteira. E aí vocês percebem essa abertura com detalhe em preto fosco aqui também. Suspensão independente do tipo Wishbone, aqui também o detalhe, ó, que vocês percebam aqui. Paralamas, estribo lateral, pois realmente é um carro alto, facilita para que você suba no veículo com detalhe em preto fosco. Aqui o detalhe, ó, com um contorno da primeira porta até a segunda porta com um vinco aparente. A inscrição Hilux cromado, assim como essa parte do retrovisor. Também aqui, ó, a parte da maçaneta, esse detalhe da primeira coluna aqui até a coluna C. O detalhe aqui todo em preto fosco. Também detalhe mais abaixo aqui do retrovisor, câmera 360 graus, repetidor de seta, rebatimento eletrônico, e aí você conta com antena na parte de teto, a coluna B com um detalhe aqui em preto fosco. Na parte do eixo traseiro vocês percebem também um alargador aqui, ele é até maior do que o dianteiro por conta do aumento. Aqui foi 15,5 centímetros segundo a Toyota do Brasil, ficou maior. Novidade aqui na parte de suspensão. Com tubo duplo, ele aumentou aí em torno de diâmetro em 3 milímetros. Agora ela conta com freio a disco traseiro, que anteriormente era a tambor, até a SRX comum continua sendo a tambor, aqui já é a disco. E também a parte de suspensão, que vocês percebam aqui, ó, anteriormente era lá do outro lado do chassi, agora passou a ser desse lado. E agora ela também conta com barra estabilizadora, segundo a Toyota do Brasil, para trazer mais estabilidade e 20% mais absorção, aí deixando o carro muito mais estável na rodagem. Santo Antônio, com esse detalhe aqui parecendo aerofólio, né? Segundo a Toyota do Brasil, para evitar ruídos, ventos laterais, trazendo até mais economia de combustível, segundo a Toyota. Aqui o detalhe, ó, fazendo todo o vinco, terminando na parte da lanterna traseira, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes aqui para vocês. Na parte traseira, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel. Depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Para-choque com acabamento cromado, também esses degraus com detalhe em preto fosco para facilitar para que você suba no veículo. As lanternas saem da lateral, vindo até a tampa traseira. Sistema de iluminação aqui em LED com essa parte de descrição aqui que fica bem visível na parte noturna. Apenas indicação aqui de seta que é a loja, né? Aqui na tampa traseira vocês já notam esse vinco aqui contornando, que realmente fica bem aparente. Inscrição Toyota, Hilux SRX Plus e o puxador aqui com detalhe cromado. Terceira lanterna de frenagem fica posicionada na tampa traseira, ao invés lá em cima, que colocando uma carga maior vai tampar realmente, aí aqui fica muito mais fácil a parte de visualização. Capota marítima que já acompanha o modelo de série. E aqui eu vou fazer a abertura para mostrar para vocês aqui a parte da caçamba. Ela tem todo esse acabamento em preto fosco para trazer mais durabilidade. E aqui capacidade de carga na caçamba, 1 tonelada ou 1000 quilos. Câmera de ré, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Mais abaixo aqui a quinta roda para você fazer a troca se necessário, ou mesmo perfil do pneu, isso realmente é bacana. Na parte do engate aqui você pode estar puxando em torno de 3,5 toneladas. Ela tem assistente de reboque, ela vai contrabalancear uma carga numa frenagem de emergência para justamente trazer mais segurança. Aqui ela tem a luz de neblina em LED para favorecer e trazer mais segurança, e as luzes de ré são dos dois lados também em LED. Falando em segurança, ela conta agora, como eu falei para vocês, né? Freios a disco nas 4 rodas, com freio ABS com EBD, IBS e assistente de rampa. E também são 7 airbags no total, 2 airbags frontais, de joelho para o motorista, laterais e também cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 3,8 metros de comprimento. Posicionei o banco do motorista aqui todo para trás. Ela tem a alça junto com o estribo aqui, que facilita para que você suba no veículo, realmente favorece. Parte do espaço aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, de 2 a 3 dedos nessa questão. Teto é cinza, com as alças aqui no teto, iluminação halógena para quem vem aqui na segunda fileira, portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, com esses ganchos aqui também com capacidade de 4 kg, que você pode colocar uma sacola, uma bolsa para que não fique solto no interior, saída de ar-condicionado aqui para a segunda fileira e também o detalhe aqui prata. Detalhe também, revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa aqui, todo pontilhado ao centro. Eu vou descer para mostrar para vocês aqui ainda espaço na fileira do banco traseiro. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, aquecedor do vidro traseiro, os ganchos aqui acima, descansa-braço com opção para 2 porta-copos, também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e alerta de afivelamento do cinto de segurança para quem vem aqui na segunda fileira. Subwoofer fica posicionado aqui debaixo do banco.
um sistema de som JBL. Antes que vocês me perguntem onde fica posicionado, tá aí, tá explicado. Todo revestimento aqui em couro com a linha aparente. Aqui já é com plástico rígido, uma imitação de costura com todo o detalhe preto fosco. Aqui já é prata com os puxadores cromados. Essa peça em black piano, acionada do vidro elétrico com a função autodial, sobe com um toque só. Aqui um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da Hilux. A sua chave é do tipo presencial com a inscrição Hilux aqui do outro lado. Esse detalhe vermelho para você acionar para encontrar o carro de maneira mais fácil no estacionamento. Também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à Hilux através da Smart Entry, traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Somente no banco do motorista você tem ajuste elétrico, então você consegue colocar para trás, para frente, regular aqui a inclinação das pernas, regular a altura do banco, e esse outro botão você já regula a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. O tapete aqui todo emborrachado na parte traseira também. Vamos entrar aqui para conhecer o interior da Hilux SRX Turbo Diesel 2024 versão Plus. Aqui no interior, já vou até adiantar para vocês, praticamente nenhuma alteração, apenas a multimídia aqui. Ela é uma de 9 polegadas, com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Aqui no caso, ela tem a inscrição Harman Kardon e o sistema de som inscrição JBL. Então você tem os botões físicos aqui ao lado, tecla Home, aqui os botões referente a volume. Uma tela intuitiva ao toque, selecionei aqui mídia, AM, FM, a parte aqui, sonzão de acordo com o carro, um off-road, brutona, então sonzão é de acordo com o carro. Não vou deixar o som aqui, gente, senão o YouTube vai cortar essa opção aqui por conta de direitos autorais. Estações, favoritos, Bluetooth, projeção de tela, você tem a parte por aqui. Selecionei, voltei aqui. Agora eu vou selecionar veículo. Então você tem aqui velocidade média, tempo decorrido, autonomia do combustível, consumo combinado, você tem média, histórico, você consegue acompanhar toda aqui essa parte de consumo. Telefone, cliquei aqui, ela já vai parear via Bluetooth para você utilizar o telefone via atendimento de telefone na parte do volante, que é do tipo multifuncional. Configurações aqui, que você tem os dispositivos, equalização de som, parte de sistema e parte de veículo que você faz configurações. Aqui você tem as opções Android Auto e Apple CarPlay. Cliquei aqui, ela já vai parear o seu dispositivo sem fio, traz mais comodidade. Se o seu dispositivo não tiver a tecnologia assim compatível, pode fazer via USB, sem problema algum. Botão Start-Stop, todo acabamento aqui em black piano, no console central aqui em preto fosco, seletor de atração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido, ar-condicionado que é do tipo digital, 2 zonas, você seleciona uma temperatura aqui do lado do motorista, outra temperatura do lado do passageiro. O fluxo do ar-condicionado você aumenta por aqui, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o fluxo do ar, e reuso da ventilação no interior do veículo ou ventilação vinda de fora, você que escolhe. Aqui também a opção 12 volts aqui abaixo. Esse botão que você consegue fazer o bloqueio do diferencial traseiro em off-road ajuda bastante. Aqui acima você consegue ativar ou desativar o controle de tração e estabilidade do modelo. Lembrando que ela tem freio ABS com EBD e ABS, assistente de rampa. Aqui já do outro lado é o assistente aqui para você fazer descida. Vamos supor que você está num terreno em off-road ali com muito cascalho, muita lama. Ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo para você descer com mais segurança. Não precisa nem pressionar o freio, ela faz isso de maneira eletrônica. Aqui nós temos aqui o detalhe para vocês verem, a parte com ventilação dos bancos dianteiros do lado do motorista e passageiro. Você tem 3 velocidades aqui, já vou ligar porque tá calor, tá? 30 graus eu tô gravando aqui para vocês. A tomada USB para você conectar aqui o seu pendrive para escutar a música que você quer, um nicho, 2 porta-copos, aqui o seletor na parte de condução que você tem modo Eco para trazer mais economia, modo Power. Ela vai fazer a troca sequencial da forma do câmbio automático aqui, mais rápida para você ficar com um giro maior no motor, ajuda em off-road, uma saída de trânsito, enfim. Opção com câmera de ré. Selecionei aqui, ela já vai aparecer as linhas dinâmicas aqui de distanciamento, a inclinação quando eu esterço, aqui o volante também. Câmera 360 graus aqui à volta, vocês viram que o ângulo também aparece quando eu esterço aqui, ó, tanto do lado direito como na parte traseira. Se você quiser aumentar o ângulo aqui, você aumenta, deixa a câmera maior também. Se você quiser deixar na opção Drive, como eu vou fazer aqui agora, e apertar aqui a tecla VIN para ver a parte frontal, a parte lateral, você aperta a tecla aqui na parte do painel. Então você realmente facilita aí para o dia a dia. Apertou de novo, ela vai voltar ali para multimídia, como vocês perceberam, né? Parte Drive,
opção aqui manual para o lado esquerdo, para frente da primeira cesta, para trás as reduzidas para você utilizar aí como uma descida de serra, como um freio motor, colocar uma marcha para baixo para fazer uma retomada de curva, para utilizar no dia a dia. Falei para vocês que ela tem sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. Então eu estou aproximando próximo do objeto ali, ó, e aí ela vai aparecer aqui, ó, o ponto traseiro que está mostrando aqui dos sensores de estacionamento. E isso favorece no dia a dia para você estar utilizando também. Freio de estacionamento continua sendo manual. Detalhe aqui com porta-trecos, descansa-braço aqui revestido em couro, macio ao toque, com as linhas aparentes, puxando aqui todo o espaço para você utilizar da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco em couro, com essa parte mais lisa, costura aparente aqui todo pontilhado, mais acima também, parte lateral, para trazer mais conforto, regulagem de altura de cinto de segurança, quebra-sol com opção apenas do espelho, tanto do lado do motorista e passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro, com farol alto vindo atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. Aqui iluminação halógena no teto, esse botão para você ativar ou desativar o alarme volumétrico no interior do veículo. Vamos supor que você deixa algo que se mova, não vai disparar o alarme. Porta-óculos aqui também, todo acabamento aqui no painel, ó, vocês percebam essa parte prata, cromado, black piano. Aqui você tem um porta-luvas menor aqui acima, e aí você puxa essa parte aqui com ar condicionado, que você mantém climatizado uma fruta, uma bebida para o seu consumo, favorece. Também porta-luvas maior aqui embaixo, ele desce bem devagar, porta-copos aqui para o lado do passageiro. Detalhe aqui com difusor de ar-condicionado prata, as alças aqui também para facilitar o passageiro para que ele suba. Sistema de som JBL, são 9 alto-falantes no total, subwoofer falei para vocês lá atrás. E aí você tem um tweeter aqui com sistema de alto-falante também. Todo acabamento aqui já é com plástico rígido, com a imitação de costura aqui, o relógio digital, as saídas de ar-condicionado, aqui também, tudo com plástico aqui em preto fosco rígido. A inscrição JBL aqui dos alto-falantes também. Na porta do motorista, todos os comandos são iluminados com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas aqui também para você utilizar, rebatimento elétrico dos retrovisores, apertou aqui ele vai rebater, e a regulagem elétrica dos retrovisores, lado esquerdo, lado direito, e aí você consegue fazer a regulagem elétrica aqui no interior. Porta-copos aqui para o lado do passageiro também, todo acabamento aqui prata, cromado na parte do painel. Aqui você consegue ativar ou desativar os sensores de estacionamento dianteiro, você desliga o bip. A teclazinha que eu falei para vocês do sistema de câmera 360 graus, e aqui a função DPF, que é esse botão que você faz de forma manual, mas normalmente ela faz de forma automática. Você vai perceber que o conta-giros ali vai aumentar a velocidade ali no caso do giro, né? Que aí ela está fazendo a parte da filtragem da parte do diesel, o DPF. Então ela funciona de forma automática, processo ali em torno de mais ou menos 8 minutos, ou ela aparece a mensagem aí você aperta o botão para que ela faça de forma manual. A abertura do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível aqui abaixo, são 80 litros. A sua direção continua sendo hidráulica, com ajuste de altura, ajuste de profundidade, o volante que é multifuncional com acabamento aqui em couro, com a linha aparente. Aqui você tem comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular, aqui referente ao computador de bordo que você utiliza, aqui desse lado também. Mais abaixo aqui você tem a parte referente ao sistema Toyota Safety Sense, que é controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, ACC. Vamos supor que você setou ali 100 km por hora, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Quando você não presta atenção no trânsito ali que está diminuindo a velocidade, ela vai diminuir automaticamente. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária, que você mantendo ativo, não dando seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai te dar um alerta sonoro e visual quando você está saindo da faixa de rodagem. Ela tem assistente de centralização em faixa também, ela vai corrigir a posição ali para que você fique na faixa de rodagem. Mas se você ficar muito tempo sem a mão ao volante, ela vai te dar um alerta pedindo para você colocar as mãos sobre o volante. Aqui é o sistema pré-colisão, nesse botão, que você mantendo ativo, ela vai identificar veículos, pedestres e também ciclistas. Então, na situação de risco eminente, ela vai te dar um alerta sonoro visual para que você tome uma medida evasiva, e você não tomando essa medida, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma, para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Um sistema de segurança interessante. Ela também tem sistema de oscilação ao volante. Vamos supor que você está fadigado, com muito sono, começou a oscilar ali ao volante, ela vai te dar um alerta sonoro e visual, uma xícara de café te informando que você está cansado, que você pode causar um acidente. Muito interessante essa parte de segurança. Parte do painel aqui é apenas uma tela de 4.2 em TFT digital aqui ao centro. Aqui você já tem conta-giros que é de forma analógica com iluminação branca e o detalhe azul, arrefecimento do motor,
parte aqui com medidor do tanque de combustível, 80 litros, velocímetro de forma analógica. Então você tem aqui indicação de câmbio, temperatura exterior, marcando ali 29 graus. A parte com odômetro total, trip A, trip B, média instantânea, média de consumo, enfim. Aí você coloca aqui, ó, seta para baixo. Então você já tem aqui autonomia de consumo, tá marcando ali 106 km que eu rodo com o combustível que eu tenho no tanque. Seta para baixo, mais uma vez, modo de economia, com indicações ali que você consegue acompanhar. Mais uma vez, comparação de consumo, mais uma vez, inclinação da roda aqui, ó, off-road, ou para você não encostar a roda na guia estacionando, favorece também. Para baixo, mais uma vez, velocímetro digital, e aí ela volta para a tela anterior. Seta para o lado direito, bússola de navegação, mais uma vez, parte de música que você está ouvindo na rádio no aplicativo, mais uma vez, sistema de seguranças que você pode estar ligando ou, no caso, desativando, se você quiser. Para o lado direito, mais uma vez, todas as mensagens que são importantes no veículo. E para o lado direito, mais uma vez, você tem todas as configurações gerais no veículo aqui que você consegue estar fazendo aqui no modelo. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Toyota Hilux SRX Plus 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixe aí nos comentários o que você achou desse modelo nessa cor branco perolizado. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Luiz Menes, da cidade de Chapecó, aqui na nossa Santa Catarina. O segundo salve vai para José Pereira, da cidade de Caldas Novas, em Goiás. O terceiro e último salve vai para José Bernardo, da cidade de Ibiaí, lá em Minas Gerais. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!